E quem já está com a gente é o doutor Renato Mendes Carneiro Teixeira. Seja bem-vindo, doutor. Muito obrigado, boa tarde a todos. Aproveitando para cumprimentá-lo de maneira especial, porque amanhã é dia do defensor público. E o doutor Renato aqui representa a Defensoria Pública de Tucuruí nas participações aqui do nosso TJ da tarde. Mas, doutor, hoje nós temos um tema proposto por uma telespectadora e que acaba também trazendo à tona um assunto que a gente não consegue entender muito bem, o senso comum. Quem é leigo na área do direito, por exemplo, como eu até. A telespectadora manda aqui a pergunta. Na rua de casa tem um rapaz que furtou a minha vizinha para comprar droga. Ele foi preso, mas logo depois foi solto. Por que é que isso acontece, doutor? Bem, existem algumas situações, não sei exatamente qual foi esse caso, né? Uhum. Mas o Código de Processo Penal traz algumas determinações que devem ser seguidas pelo juiz. Uhum. Por exemplo, assim que há a prisão em flagrante de uma pessoa, o juiz deve ser imediatamente comunicado dessa prisão. Aí ele vai ter 3 saídas, assim que receber o auto de prisão em flagrante. Ou ele vai relaxar essa prisão em flagrante, caso não esteja prevista ali, demonstrada a flagrância. Isso normalmente ocorre quando a pessoa não foi presa no momento em que estava praticando a conduta, ou logo após, quando não houve uma perseguição. Aí o juiz relaxa o flagrante e a pessoa responde em liberdade. Mas também pode acontecer do juiz converter essa prisão em flagrante em prisão preventiva. Mas ele vai ter que motivar essa sua decisão. Então, a situação prevista na lei tem que estar presente. E ocorre quando a pessoa representa um risco à ordem pública, ou seja, aquela pessoa contumaz já na prática de crimes, ou então quando vem a representar um risco contra a economia popular, aquele que vem a praticar crimes de estelionato contra a economia popular, também por situações que envolvem a própria conveniência da instrução processual penal, quando esse acusado vem a representar risco para a própria colheita dessa prova, né, ameaçando a vítima, ameaçando testemunhas, ou então quando o juiz perceber que a pessoa solta vai representar um risco à própria aplicação da lei penal. Quando a pessoa demonstra que vai foragir, que vai fugir. Ou extraviar provas. Exatamente. Ou então quando também ele descumpre uma medida cautelar diferente da prisão, por exemplo, relacionado a afastamento do lar, distanciamento daquela determinada pessoa, aí o juiz converte essa prisão em flagrante em prisão preventiva. Se não existir a situação de prisão preventiva, aí ele vai conceder o direito da pessoa a responder em liberdade, né, mediante pagamento de fiança ou cumprimento de determinadas condições. Por qual razão? Porque existe na Constituição Federal um princípio que fala da presunção de inocência. Certo. Ou seja, todas as pessoas são consideradas inocentes até que haja uma decisão penal transitada em julgado reconhecendo a culpa desse acusado. Agora, sem querer interferir, não perca a linha de raciocínio, doutor. Parece que no nosso país nós temos uma situação peculiar, ou seja, com características próprias, né? Inegavelmente, as classes mais abastadas, e a gente viu o caso do próprio ex-presidente Lula agora, por exemplo, né? É necessário que se vá a todas as instâncias, indo até a culminância do órgão que é responsável pela salvaguarda da lei, que é o STF, enquanto que outros são presos de imediato, né? E muitas vezes sem julgamento e que estão nas cadeias, né? Sem querer cortar a sua linha de raciocínio, mas tem a ver com isso aí também, doutor? Isso, se nós formos observar, uma grande incidência da população carcerária é de presos provisórios. Ou seja, presos que estão cumprindo uma prisão preventiva, que não é antecipação de pena. Certo. A prisão preventiva ocorre porque há uma necessidade daquela prisão, para que a pessoa justamente não venha a causar um dano ao processo. Então, a pessoa fica preventivamente presa. Ou seja, a aplicação da lei está correta. Está correta. Só que aí tem que fundamentar dentro da decisão em concreto. Não pode ter uma fundamentação genérica. Então, o juiz, nesse momento, ele vai ter que avaliar uma das possibilidades. Se é relaxar o flagrante, se é converter esse flagrante em uma prisão preventiva ou se é conceder a liberdade provisória, determinando pagamento ou não de fiança ou cumprimento de uma medida cautelar diferente da prisão. Por isso que às vezes acontece, né? O juiz, por mais que ele seja a pessoa que vai decidir,
ele não pode decidir de forma livre, ele tem que se escorar, se fundamentar na lei, na Constituição Federal. Então, às vezes acontece, sim, da pessoa ser presa, mas depois a pessoa vinha a ser solta. Tá aí. Agora, doutor, o que a gente percebe também é que essas classes menos favorecidas, que são as que predominantemente superlotam os presídios, elas não têm a possibilidade, por exemplo, de ter um advogado. Neste caso, é aí onde entraria a Defensoria, por exemplo? Isso, a Defensoria Pública também atua. Por qual razão? Existem princípios constitucionais, como o da ampla defesa, do contraditório, que devem sempre ser observados. Tem que ser observado o devido processo legal. Então, nesses casos, uma vez não tendo advogado, a Defensoria Pública é nomeada para exercer esse munus, essa atribuição democrática que observa o Estado de Direito, que é justamente de fazer a defesa. Certo. Seria justo, por exemplo, só ter defesa para rico. Não, tanto o rico quanto o pobre tem que ter uma defesa substancial, uma defesa realmente que venha ali a contemplar todos os direitos que são previstos pela Constituição, pelas demais leis, a toda e qualquer pessoa. Porque, acima de tudo, na Constituição Federal, se nós olharmos o caput do artigo 5º, diz que todos são iguais perante a lei. Então, eles devem ser tratados também. E não seria justo, então, ter só um órgão de acusação e não ter um órgão público de defesa. Então, a Defensoria Pública, ela vem sim a exercer esse direito, claro, com independência funcional. O defensor público não é obrigado, por exemplo, a sustentar uma absolvição. Sim. Se ele perceber que existe a condenação, ele vai sustentar a condenação. Era Só que essa ele pergunta. vai buscar o quê? Dentro da lei, algo que venha a trazer um benefício para esse acusado. Às vezes é o quê? Afastar uma causa de aumento de pena, atrair uma causa de diminuição. Amenizar, se trabalha né? Exatamente no cálculo da pena. Entendi. Mas as situações, a pessoa confessou, então todas as provas vão naquele sentido. Não há por que requerer Não- inocência. Exatamente. Argumentar pela inocência. Bom, doutor, esse tema é muito interessante, eu acredito até que a gente possa estendê-lo para uma outra edição, apesar de polêmico, a gente acaba compreendendo muito melhor com a sua explicação, viu, doutor? Mais alguma coisa para a gente finalizar? Não, é isso, pessoal. E agradecer mais uma vez essa oportunidade que é dada à Defensoria Pública de estar todas as sextas-feiras aqui com vocês, dando esses esclarecimentos, o que é muito importante porque também é papel da Defensoria Pública, ela tem como essa atribuição difundir direitos humanos, difundir a legislação. Então essa oportunidade é uma oportunidade ímpar para a Defensoria e também para a população. Legal. Cumprimentar também o doutor Renan Faraon, que esteve com a gente ontem, por ocasião do 18 de maio, na Rádio Floresta, no nosso programa Fim de Tarde. Doutor Renato, parabéns mais uma vez pelo Dia do Defensor Público, que é amanhã, tá? Muito obrigado. Valeu, minha gente. Assim encerramos a edição desta sexta-feira do PJ da Tarde. Voltaremos na segunda, se Deus quiser. Tenham todos um excelente final de semana.